O Nuno Melo quer compensar a sua falta de atividade no Parlamento Europeu nos últimos anos com esta hiperatividade. Em todo o caso, eu queria aqui deixar alguns apontamentos telegráficos sobre coisas importantes que aqui foram ditas. Primeira coisa, Serviço Nacional de Saúde. É bom dizer que a Comissão Europeia todos os anos faz recomendações por país. Essas recomendações são votadas no Parlamento Europeu. Desde há vários anos que nessas recomendações estão cortes para Portugal, cortes na saúde. O PSD, como o PS e como o CDS, votam favoravelmente todos os anos essas recomendações, que depois são vertidas nos programas de estabilidade e nos programas de reformas que influenciam os orçamentos. Portanto, não venham falar nos cortes no Serviço Nacional de Saúde, são corresponsáveis por eles. Segunda questão, sanções. É verdade que Portugal teve sob alvo de sanções. Não caíram do céu. Resultam de um enquadramento legislativo que foi votado no Parlamento Europeu. Quem é que lutou contra elas? PS votou favoravelmente, PSD e CDS votaram favoravelmente. Voltaram-se mais cedo contra o seu próprio país. Esse enquadramento voltou-se mais cedo contra o seu próprio país do que eventualmente julgavam. Agricultura. Peço desculpa. Não, só para centrar esse... Peço desculpa. Agricultura. Não, já vai. É só para clarificar esse ponto. Eu falei tão pouco, ainda assim me interrompe. Não, é para clarificar o seu ponto. Não, o meu ponto é, não é as sanções resultam de um enquadramento legislativo. Como é o mais prevê essas no sanções. Parlamento Europeu, não foi votado esse enquadramento legislativo no Parlamento Europeu favoravelmente por PS, PSD e CDS. E de um pedido expresso do PPE contra o qual nós combatemos. Um pedido expresso do PPE contra o qual nós combatemos. Falou-se aqui da agricultura. Agricultura. O Nuno Melo organiza uma feira sobre agricultura em Bruxelas, mas dentro das paredes do Parlamento Europeu, tal como o PSD e como o PS, votaram favoravelmente a reforma da PAC, que liquidou vários setores da agricultura nacional, que acabou com as cotas leiteiras que defendiam um setor em que Portugal era autossustentável, que acabaram com os direitos de plantação da vinha, um setor fundamental para Portugal, entre outras coisas, e que fazem com que hoje não compensa muitos produtores portugueses produzir sequer, que os preços à produção pura e simplesmente não compensam. Ferrovia. Muito importante a ferrovia, mas nós apresentámos, ainda na discussão do atual regulamento do FEDER e do Fundo de Coesão, propostas de alteração para facilitar a mobilização de investimentos por Portugal na ferrovia, e já agora também na habitação, que Pedro Marques falou de política de habitação, e o PSD e o CDS votaram contra isso. Há um problema na execução dos fundos comunitários. Não tem só que ver, também tem, mas não tem só que ver com a inépcia do governo. Tem que ver com os regulamentos eles próprios, porque os regulamentos estão feitos de molde a limitar profundamente a possibilidade de utilização dessas verbas. E a ferrovia é um bom exemplo. Toda a gente percebe que as necessidades de ferrovia de um país como Portugal estão distantes das necessidades de um país como a Alemanha. Nós temos uma grande necessidade na mobilidade nacional, local e regional. A Alemanha tem o problema resolvido e a França tem o problema resolvido a esse nível. O que querem agora são ligações internacionais para chegarem a outros mercados. Ora, os fundos comunitários estão todos orientados para essas ligações que servem à Alemanha e à França e descuram a mobilidade local, nacional e regional. Mas esses regulamentos dos fundos comunitários foram votados por o PSD, pelo CDS e pelo PS. Vão buscar dinheiros aos fundos de coesão para o mecanismo interligar a Europa. Finalmente, última questão, orçamento. Ainda queria dizer uma coisinha sobre o cancro. Orçamento. O quadro atual que temos não é o que há de vir, é o que temos. Sofreu um corte de 14%. PS, PSD e CDS votaram favoravelmente esse corte no Parlamento Europeu. O anterior tinha levado um corte de 14%. Mais uma novidade que lhes darei, eventualmente ao Paulo Rangel, PS, PSD e CDS votaram favoravelmente esse corte no orçamento nas verbas para Portugal. Finalmente, a questão do cancro. Não é só o facto de já existir um programa de luta contra o cancro que o Paulo Rangel não conhecia. O que é facto é que na hora de votar legislação, na hora de votar legislação e propostas que a CDU avançou no Parlamento Europeu, por exemplo, em relação a maiores restrições na colocação de determinados produtos no mercado, com efeitos potencialmente cancerígenos ou desreguladores endócrinos, o PSD, como o CDS e, em alguns casos, o PS, votaram contra essa possibilidade. Nós temos que confrontar as proclamações feitas em debates televisivos com a ação concreta de cada um. E o novo contrato social, para terminar, esta teria que dizer. O famoso novo contrato social. O PS, que defende este novo contrato social, votou ao lado do PSD e do CDS, muito recentemente, numa das últimas sessões legislativas no Parlamento Europeu, uma coisa que alguns queriam há muito tempo na União Europeia, que é criar um mercado pan-europeu de fundos de pensões privados. Ou seja, dito de outra forma, é abrir a porta a que os descontos da Segurança Social Pública sejam jogados na roleta da especulação bolsista, como aconteceu nos anos da crise, com consequências dramáticas e devastadoras para milhões de trabalhadores que viram desaparecer os descontos de uma vida. Também votaram favoravelmente uma diretiva da... Não, votaram contra a rejeição. Também votaram favoravelmente, e concluo,
há comunistas. Concluo Assim, já. as coisas Também falam votaram expressa, favoravelmente uma diretiva dita da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, que prevê licenças de parentalidade abaixo do que temos em Portugal, sem remuneração obrigatória, e quando existe a remuneração, não é tendo por base o salário do trabalhador, é tendo por base o subsídio de doença. Para os pais e mães trabalhadores em Portugal, isto significaria uma redução da proteção que têm na maternidade e na paternidade e não um aumento. Isto tem autores, tem responsáveis. PS, PSD e CDS votaram favoravelmente todas estas medidas e, portanto, contratos sociais ficam bem em proclamações de debates televisivos. Dentro das paredes do Parlamento a realidade é outra.